Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, começando mais um episódio do CCM Conecta, o teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando aqui direto do Brain 2024, no Rio de Janeiro, e eu tô aqui hoje com a Lari, com a Daniela e com a Fabrícia. É isso aí, Fred. Para quem não conhece, né, as nossas convidadas de hoje, a doutora Daniela Bordini, então, que é psiquiatra da infância, adolescência e vida adulta e coordenadora do ambulatório de cognição social da Unifesp, e a doutora Fabrícia Signorelli, que é médica psiquiatra, que também atua no ambulatório de TDAH de adultos do Unifesp. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom, meninas, e para começar, a gente... vira e mexe, escuta aí, sai na mídia algum ator, atriz famoso que foi diagnosticado com TDAH, com autismo, e nos nossos círculos também familiares, os amigos, tem aparecido aí esses casos de pessoas que foram diagnosticadas com autismo já na fase adulta. Por que a gente está vivendo esse maior número de diagnósticos aí? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Bom, acho que tem vários fatores aí que a gente pode examinar, né? Existe um aumento da prevalência sendo descrita na própria infância, né? A gente está vendo os números a cada ano do CDC, né? Crescendo exponencialmente, né? O último dado de 2023 foi 1 para cada 36, né? Crianças com 8 anos diagnosticadas com TEA. E os epidemiologistas vêm estudando esse fenômeno, o que está acontecendo, é uma epidemia, tem algum fator ambiental, né? Genético associado. Eles continuam batendo na tecla de que é o aumento da informação. Nunca se falou tanto sobre autismo, né, nas mídias, né, com filmes, documentários, séries, né? Então a gente vê um aumento do conhecimento, né, a respeito do assunto, muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, que mal se falava, né, sobre esse quadro. E o que a gente vem pensando é que tem uma minoria desses casos, né, que a gente entende que muito representado pelas mulheres, né, que foram aprendendo com a vida de sofrimento a camuflar os seus sintomas, né? Então, aprender a ocultar, a se esforçar ativamente para parecer menos estranho, menos esquisito, menos peculiar, né? Esses nomes e rótulos que essas pessoas vão ganhando aí ao longo da vida. E com uma inteligência preservada e com uma certa desenvoltura que antes as pessoas, né, não identificavam como problemática. E a gente está vendo que muitas pessoas não foram identificadas, né? Acabaram tendo ali, passaram despercebida, e o autismo do passado era aquele autismo clássico, não verbal, pessoas que não queriam se relacionar, que tinham coisas, né, muito patognomônicas, como as estereotipias motoras. Então, ao longo dos anos, a nossa compreensão desse espectro vem aumentando, né? E pessoas que antigamente nem se pensava, né, em ter esse diagnóstico, agora a gente entende que tem. É claro que, como todas as áreas, né, existe mau uso da informação, né? E o que a gente vem assistindo é isso. Diagnósticos sendo feitos pela internet, autodiagnóstico, lê a escala, preenche a escala e acha que tem autismo, né? Então, acho que uma avaliação cuidadosa feita por profissionais capacitados, né? Isso é muito ainda difícil das pessoas terem acesso. Então, a gente tem uma procura, uma demanda imensa para isso, de pessoas que realmente precisam, né, ter um esclarecimento do que elas passam, do que elas sofrem, do que é difícil para elas, mas também tem o mau uso da informação, que agora está muito acessível, né? Tem alguma, assim, de uma forma, assim, na prática, se a gente for pensar, existe no autismo uma questão, assim, de se há, sei lá, 40 anos atrás, tais pessoas com determinados comportamentos não eram encaixadas neste diagnóstico e, por exemplo, hoje se aumentaram os critérios ou características que a pessoa apresentando se encaixa. Isso explicaria, em parte, esse aumento de diagnósticos, mesmo assim, independente de criança e adulto, etc. Isso é parte do aumento? Tem muito a ver, né? Quando veio o DSM-5 e passou a ser a nomenclatura transtorno do espectro autista e passou a ser essa visão mais dimensional do transtorno do espectro autista, né? Então,
ampliou realmente o número de apresentações clínicas mais leves, como a doutora Daniela falou, que passavam antes sem diagnóstico. Então, tinham muito aquela ideia do autismo mais clássico, né, da descrição de Kanner, que era o não verbal, que fazia estereotipias, que ficava isolado. Com a vinda do DSM-5 e essa ampliação para esse termo do espectro, muitos artigos foram publicados na época, né, falando que pessoas que anteriormente não recebiam diagnóstico passariam a ser diagnosticadas. Em que momento, né? Esses casos mais leves, em um momento que as demandas sociais do ambiente excedem o que eles têm de habilidades para gerenciar, né? Então, um dos aspectos, é claro que tem que ter critérios relacionados à interação e à comunicação social e também critérios relacionados a interesses restritos, estereotipados e repetitivos. Mas, às vezes, os casos mais leves, as maiores dificuldades, né, que são mais evidentes, que levam a buscar ajuda, são essas questões nas relações pessoais, que às vezes até a infância e adolescência pode passar mais despercebido. Uma criança mais retraída, uma criança mais tímida, né, uma criança com poucos amigos, e às vezes o próprio ambiente não dá muitas oportunidades. A hora que essa criança vira um adolescente, vai para a faculdade, para o mercado de trabalho, aí ela não consegue gerenciar essas relações sociais. Ela começa a ter muita dificuldade desse comportamento social, né? Então, esses casos realmente antes dessa visão mais dimensional, não eram diagnosticados como espectro autista. E aí, isso pode ser, por exemplo, então, vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errado, tá? Porque eu falei antes, eu não tenho certeza de nada que eu falo, tá? Então, fiquem à vontade para me corrigir. A gente faz bem o papel de leigo. Esse a gente se esforça para fazer. Mas então, se eu pegasse a mesma pessoa hoje e 40 anos atrás, ela não necessariamente seria classificada como autista nos dois períodos. Claro, dependendo do que ela apresentasse. E aí, a minha dúvida é mais assim, eu não tenho nenhuma pessoa próxima, então não tenho convívio próximo, então não tenho muita experiência prática na área. Mas a minha impressão, só lendo, é que o desempenho cognitivo da pessoa acaba sendo uma coisa que mas mascara um pouco o diagnóstico. Quem não tem nenhuma dificuldade cognitiva ou a parte cognitiva não é um problema, me parece, daí por isso que eu estou colocando uma hipótese para vocês devolverem, que essas pessoas são a maior parte das que são diagnosticadas quando adultas, porque ela consegue desenvolver a vida dela acadêmica e depois entrar no mercado de trabalho, consegue ter uma produção, mas em algum momento os relacionamentos ou pessoais ou mesmo durante o trabalho começam a ficar, passa a não dar conta desses relacionamentos e aí pode começar a aparecer. E eu vi em algum lugar, eu não me lembro exatamente onde, e também tem muitas pessoas que daí quando têm filhos buscam também e acabam recebendo também o diagnóstico porque enfim, não buscaram antes ou não foi prestada atenção, e aí quando vem no filho pensa assim, mas será que eu não tenho a mesma coisa? Enfim, uma coisa assim. Acho que tem uns pontos importantes assim para a gente resgatar, né? Eu comecei na minha aula do congresso reforçando o conceito de ser um transtorno do neurodesenvolvimento e que ninguém começa a manifestar os sintomas, o quadro de autismo na adolescência e vida adulta. Algumas características e dificuldades ficam mais evidentes pelas demandas, né, maiores, como a Fabrícia falou, né? Então, a criança ali, numa certa faixa etária, fazer amigo, manter amizade, não é tão complexo quando as relações começam a ficar mais íntimas, ir para esse campo ali amoroso, né? Que daí a coisa precisa ter um certo jogo de cintura e compreensões mais sofisticadas, né? Mas o que a gente entende dessa mudança dos critérios diagnósticos, só voltando um pouquinho, é isso. Apesar do DSM-5 ter dado esse nome, transtorno do espectro autista, eu entendo que os critérios estão mais restritivos hoje para você encaixar uma pessoa como autista do que quando era do DSM-4, porque tinha lá no DSM-4 o TID, né, transtorno global do desenvolvimento, que englobava o autista clássico, a síndrome de Asperger, que daí tinha essa diferenciação, né, com a questão da desenvoltura da linguagem, a questão cognitiva, e o TID-SOE,
que era quando não fechava critério, ficava nesse pacote, que era um balaio de gato, que daí eram tratados como autistas, né, também, ali os protocolos de tratamento, e ficavam quadros muito incompreendidos, assim, sabe? Então, esse cluster, né, de que foi desfeito com o DSM-5, talvez tenha se encaixado melhor nesse, né, no DSM-4, foi do DSM-5 encaixado de outro jeito, né? Então, é claro, na aula eu falei, ninguém vai chegar na vida adulta com deficiência intelectual e autismo para um diagnóstico mais tardio. Geralmente eles têm o diagnóstico mais cedo. Os casos nível 2, nível 3 de suporte, eles são diagnosticados mais cedo ou confundidos só com deficiência intelectual, né, às vezes. E são esses nível 1 de suporte, que tem mais preservação, que precisa de menos apoio, né, que vão ganhando muitas vezes outros diagnósticos ao longo da vida, pelas dificuldades, vão tendo as comorbidades, né? Ou diagnóstico diferencial. Então, eles vão desenvolvendo quadros depressivos, quadros ansiosos, recebendo diagnóstico de transtorno de personalidade, sabe? E, na hora que você volta na história da infância, chama o pai, a mãe, a família, o cônjuge, né? Você entende que o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Que tem questões de desenvolvimento e de relações mais difíceis desde o começo da vida, que tem padrões repetitivos, interesses restritos, alterações sensoriais presentes desde a infância, né? Então, acho que é importante esse esclarecimento, mas com certeza as pessoas com o melhor aí, potencial cognitivo que acaba sendo esse nível 1 de suporte que está sendo diagnosticado agora, né? E que é um desafio na prática, né? Porque como a Dani acabou de falar, essa questão da comorbidade. Né? Então, imagina você chegar até a vida adulta sem o diagnóstico e com esses enfrentamentos, né? Como ela citou no começo, falando das mulheres que vão desenvolvendo estratégia para minimizar a apresentação, né? A camuflagem. Então, os estudos mostram que a camuflagem vem com um nível de sofrimento muito grande, um nível de esgotamento. Então, às vezes, essas mulheres ou os adultos com a inteligência preservada chegam para avaliação, além dos sintomas do autismo, eles têm os sintomas da comorbidade. Então, às vezes, fazer essa avaliação, às vezes, acho que quase sempre, né, Dani? Se é um diagnóstico diferencial ou comorbidade, desses casos com a apresentação clínica mais sutil, eu acho que o maior desafio em mulheres, no dia a dia, é muito difícil, né? E é por isso que a gente traz muito essa questão, né? O quanto tem que tomar cuidado, porque as mídias sociais às vezes colocam de uma maneira como se fosse isso, arrasta para cima, vira para o lado, preencheu 3, você está no espectro, né? E a gente é uma avaliação de equipe, né, discussão de casos, pede para uma avaliação complementar, conversa com a terapeuta, convoca um familiar para ver como é que essa pessoa que convive percebe as mesmas dificuldades. Então, é um diagnóstico muito delicado, né? Tem uma incidência maior do autismo em homens ou mulheres, ou é distribuído meio... Historicamente, né, é um quadro mais no gênero masculino, a prevalência de 4 a 5 para 1 era a descrição clássica. Agora, com o aumento do diagnóstico, né, nas mulheres, está caindo essa proporção, 3 para 1. Então, os estudos estão mostrando uma mudança dessa taxa diferente entre gêneros, com o diagnóstico agora mais tardio. Que é o que acontece também com o TDAH, só que o TDAH já está um passinho um pouquinho mais na frente, né? Então, a mesma proporção na infância, né? 4 para 1, porque a apresentação clínica nos meninos é mais clara. O menino é mais hiperativo, enquanto a menina pode ter aquela apresentação clínica mais desatenta. Então, passa mais despercebida. Né? O que vocês veem em comum nesses dois? Porque o TDAH, ele também está passando por uma... Acho que até passou antes do autismo, por mais ou menos esse mesmo momento, Sim, assim, né? Exatamente. O que eles têm de parecido? Porque acontece a mesma coisa. Então, diagnósticos tardios de TDAH, quando normalmente na infância e na adolescência, agora tem bastante adulto sendo diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção também. Como que isso... Por que vocês acham que isso? É uma doença muito parecida, não é? Enfim, o que tem que faz eles passarem pelo mesmo caminho, assim, ou pelo menos um caminho parecido nesse sentido? Os dois são transtornos do neurodesenvolvimento, né? E são muito fortemente associados. Eles são comorbidades muito frequentes, né? Então, muitas vezes, esses quadros, nível de suporte, eles chegam para avaliação, muitas vezes, pelo TDAH, que acaba ali, né, dando um quadro hiperativo, que a criança é muito agitada, que não para na sala de aula, né? E muitas vezes eles recebem esse diagnóstico antes, né?
e depois, mais para frente, vai receber o de autismo, né? Nesses casos tardios, né? Nos casos tardios, a gente faz uma retrospectiva e um dos diagnósticos mais comumente dados anteriormente é TDAH, principalmente em meninos, né? E o que acontece, né? A comorbidade realmente é muito comum, tem estudos que falam de uma comorbidade bem alta, mas quando a gente pensa assim, em diagnóstico diferencial, às vezes existem particularidades, se a gente olhar para a pessoa com TDAH, né? A gente fica muito preso àqueles critérios diagnósticos, não presta atenção, esquecimento, mas existem outros sintomas associados ao TDAH, né? Tem uma questão que a gente chama de cognição social, vamos dizer, a nossa capacidade mesmo de fazer a leitura do ambiente social, que isso é uma coisa extremamente prejudicada em níveis diferentes, por mais que seja um nível leve, a cognição social prejudicada nessa leitura social das relações é o que vai estar ali trazendo às vezes o maior prejuízo. Indivíduos com TDAH, os estudos mostram que também podem apresentar a questão de alteração da cognição social, questões sensoriais, que hoje, né, faz parte ali dos critérios B, diagnóstico do TEA. Não é um critério diagnóstico do TDAH, mas não é incomum que pessoas com TDAH também apresentem. Disfunções executivas, difere um pouquinho, né? Às vezes o TEA falha mais em umas, os indivíduos com TDAH em outra, mas os dois transtornos também apresentam disfunções executivas. Então, se a gente pensar o caso clássico, assim, pensar, vamos lá, o menino maluquinho, né? Que é o estereótipo da infância do criança hiperativa, né? Ou o autista clássico, realmente parece que são coisas extremamente diferentes, mas quando a gente olha para apresentações clínicas mais sutis do TEA, um TDAH mais grave com esses prejuízos adicionais, às vezes a linha é muito tênue mesmo. E aí, assim, aquela pergunta que clássica, né, que eu acho que até é uma dos temas aqui do Congresso, que é quando suspeitar, né, do autismo no adulto. Então, quando a gente está falando de autismo, né, vocês já trouxeram muito bem essa questão de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né, então que não vai se manifestar tardiamente, mas enfim, tem essas questões aí do próprio mascaramento e tudo. O que talvez seja, que vocês vejam até nas práticas clínicas de vocês, que seja mais aguçado, assim, dessa suspeita, né, na fase adulta? Eu terminei lá com o slide na aula, levantando uns principais, assim, que a gente tem visto lá no ambulatório, os adultos chegando, né, com uma história, né, de sofrimento em relação a bullying, né. Então, isso é, assim, 99,9% dos pacientes que chegam no ambulatório para avaliação na vida adulta têm um histórico de bullying na infância, na escola, queixa de uma sociabilidade impactada, né? Queixa de múltiplas buscas de tratamento, então sempre buscou ajuda, sempre precisou de terapia, usou várias medicações e uma falha terapêutica, uma sensibilidade aos remédios, porque os autistas são mais sensíveis a medicamento. História de peculiaridades, né? Tem interesses muito específicos, não suporta, né, lugares com muito barulho, muitos estímulos, muitos, né, a parte sensorial ali muito alterada, seletividade alimentar, né? Então, acho que uma coisa que também tem nos surpreendido é o histórico de violência, né? São pessoas muito ingênuas, que por essa falha da cognição social, de conseguir perceber a intenção do outro, né, por trás ali do que é explícito, são facilmente vítimas, né, de abuso sexual, de exploração sexual. Então, tem muitas mulheres que vêm chegando no ambulatório com esse histórico, sabe? Então, eu, né, fiz uns highlights, assim, né, desse histórico. É uma história marcada. Não é assim, só nessa época da vida estava isolado. Não, isso não é autismo, né? Então, acho que é uma história de dificuldades ali, né? Eu peguei uma lista de sintomas, assim, porque eu tenho uma curiosidade. Se tu pega a descrição do sintoma, então eu vou ler aqui. Desafios para fazer amigos e entender quais comportamentos sociais são apropriados no trabalho, na escola, na sua comunidade. Um uso menor de gestos, de contato visual e expressões faciais quando se comunicando com outros. Dificuldade em interações sociais que exigem, que não é só uma pergunta, uma resposta, é uma conversa mesmo, e dificuldade iniciando ou respondendo socialmente aos outros.
Como é que a manifestação dessas... É muito diferente a manifestação dessas coisas numa criança de 10 anos e num adulto de 40. Sim. O que seria mais ou menos... Assim, como é que a gente poderia enxergar a manifestação de um desses sintomas num adulto? Vamos dar um exemplo, né? Como a gente pode investigar isso na nossa prática clínica. Até porque um jeito que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado por conta do autodiagnóstico, às vezes o paciente chega com... eu tenho dificuldade em fazer... Contato visual, eu tenho dificuldade. Eu acho que aí perguntando, como é que é a sua relação no ambiente de trabalho? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa no ambiente de trabalho que está no espectro autista, às vezes ele vai ter dificuldade de perceber quando o colega de trabalho tira ali proveito de uma situação, que ele faz todo o trabalho e na reunião quem leva o mérito é o outro, né? Às vezes alguém do ambiente de trabalho vai ter que chegar e falar assim, olha, percebe que tal pessoa às vezes se aproxima de você? Que a gente escuta isso na escola também às vezes, né? Aí algum amigo me fala, tal pessoa só chega perto de você em época de prova, porque você é um bom aluno. Então, essa ingenuidade no trabalho, o mal intencionado. Então, assim, você vai perguntando, no trabalho às vezes é difícil perceber se algum colega realmente está mal intencionado. A gente vai perguntando desse jeito, né? A questão da comunicação também. Às vezes as pessoas, eles têm um potencial cognitivo, eles têm muito conhecimento técnico da função que eles executam no ambiente de trabalho. Só que às vezes essa falha na comunicação, que você pontuou a questão da... É difícil, então, né? Claro que dentro dos focos de interesse, eles têm muito mais facilidade, às vezes, de conversar sobre aquilo do que um assunto aleatório. Né? Então, eles podem performar muito bem numa reunião. Como é que essa pessoa está no espectro autista falando com tanta desenvoltura? Mas se você tirar daquele interesse, né, do que ele domina e colocar para bater papo no happy hour meia hora depois... O comportamento na conversa é completamente diferente. Né? Então, eu acho que é muito ir perguntando no dia a dia, dando essas situações que vai perceber, que nem isso que a Dani colocou de relações abusivas, né? Não é incomum, né? Abuso, relacionamentos abusivos mesmo, né? Não chega a ser abuso sexual, mas aí eu tive um namorado que, nossa, pegou todo o meu dinheiro, coisa assim, que a pessoa não foi percebendo, né? E às vezes alguém da família, uma amiga vai sinalizando, olha, você não acha que é só a sua relação? Porque realmente essa leitura é muito difícil, né? E tem vocês falaram agora em casos em que a pessoa tem uma ingenuidade e acaba sendo abusada, enfim, ou abusada, assim, as pessoas aproveitam para tirar um pouco de vantagem, etc, né? Pode ser tanto uma coisa grave quanto uma não tão grave, né, assim. Mas a única coisa que eu tive próxima de mim, de um diagnóstico em fase adulta de autismo, a pessoa tinha uma agressividade maior, assim. Então, e umas explosões, assim, de raiva. E às vezes, essa é uma daquelas coisas que às vezes a gente fica confundindo como assim, teve um ataque, teve um, sabe? Um piti. Tipo, um piti, isso. E no final acabou sendo um dos indicadores, assim. E aí, uma segunda dúvida. Quando a gente fala no autismo clássico lá e tal, tem uma disfunção cognitiva importante, assim, ele tem dificuldade às vezes com uma coisa ou outra, mas existe também o outro lado em que o cara, por exemplo, falavam que o Messi era Asperger, e o Messi é tipo um gênio, né? Tudo bem, do futebol, assim, mas ele é um gênio, né? Tem alguma relação, assim, também de um desenvolvimento intelectual muito forte por a pessoa ser autista, ou isso não existe? Existe muito associado os interesses restritos, né? Que daí as pessoas consomem determinados conteúdos pelo aquele interesse, que viram especialistas naquela área no sentido de se aprofundarem muito e falarem muito bem. Exatamente. E tem quadros associados a savantismo, por exemplo, né? Que são ilhas de muita habilidade e facilidade, que tem vários filmes. É o que a mídia, né? Muitas vezes adora mostrar, né? Esses casos que fazem cálculo, né? De cabeça, que decifra códigos, né? Ontem lá na mesa do cinema, né, teve o personagem do jogo da imitação, que é isso, né? Mas, frequentemente as pessoas fazem essa associação. Outro dia eu peguei um táxi e ele escutou eu falando que trabalhava com autismo. Eles são gênios, né? E, quando, na verdade, a maioria, né? Muitos deles, né, não a maioria, tem deficiência intelectual associada, não são gênios, né? Então tem muito dessa questão do interesse restrito e alguns quadros de dupla excepcionalidade também, que são quadros de autista com
altas habilidades, né? Que daí é uma dupla condição que muitas vezes dá essa genialidade, né? E as pessoas vão misturando tudo e confundindo tudo. Não, e como a gente já tem também um dos episódios que a gente fez, acho que foi na primeira temporada, não foi na primeira ou na segunda, era a genialidade e loucura, que a gente juntava a questão de, assim, de transtornos mentais e genialidade, né? E eu acho que a gente tem também mais ou menos uma imagem, assim, do gênio meio maluquete, etc, né? E que é legal por um lado, porque também é uma questão de inclusão, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também faz o contrário, né? Assim, porque o cara é um gênio, ele é maluco mesmo, é alguma coisa assim. Então a gente sempre tem essa... Tem um imaginário, né? Coletivo. No imaginário, esse negócio. Aí, assim, a gente falou algumas coisas e falou sobre sintomas, etc. Se a gente tá em casa e identifica no cônjuge, no irmão, no tio, no primo, qual que é, assim, como que se começa a busca por ajuda? A quem a gente recorre? Eu acho que é um pouco variado esse cenário, né? Que nem você mencionou no cônjuge. Você já deve ter vivenciado situações que às vezes a busca vem pelo próprio paciente, né? Que ele entende que ele é diferente desde criança. E outras vezes é porque o cônjuge, né, fala assim, olha, se você não for atrás de entender o que acontece com você, a gente vai se separar. Né? Então, os dois cenários acontecem. Né? Aí eu acredito que tem que procurar realmente um especialista, né, que trabalhe, que entenda de infância e adolescência também, porque a gente está falando do neurodesenvolvimento. Então, não tem como começar uma avaliação do autismo só o que você tem agora sem passar pela infância. E para a gente entender o que não está adequado na infância, a gente tem que entender de desenvolvimento infantil normal. Para a gente entender, olha, nessa faixa etária isso não é esperado. Então, não necessariamente precisa ser um psiquiatra da infância para fazer o diagnóstico do autismo adulto, mas tem que ter um conhecimento, uma expertise nessa área de desenvolvimento infantil, para conseguir coletar a história desde o começo da vida desses indivíduos. Aí, eu acredito que também o psiquiatra está muito capacitado para isso, por quê? Por conta das comorbidades que acontecem juntos. Se o médico não tem conhecimento dos sintomas que fazem sobreposição, pode ficar um pouco confusa essa avaliação. Então não procurem o Dr. Google. Não vão procurar diagnóstico no Dr. Google. TikTok, nem o Instagram. Acho que esse é um alerta importante, né? Que a Fabrícia está falando, e na aula também a gente comentou sobre isso. Muitas vezes os adultos vão buscar ajuda, vão buscar uma investigação com o psiquiatra de adulto. Só que não necessariamente o psiquiatra de adulto teve, né, essa formação na área de autismo como psiquiatra infantil tem. Que a gente faz primeiro psiquiatria de adulto, depois faz infantil como especialidade. Então, que eu venho defendendo muito lá na Unifesp, a gente abriu o ambulatório de adultos agora para os R3 de psiquiatria geral passarem em estágio eletivo, para eles poderem aprender sobre autismo, e quando o sujeito chegar lá, ele poder acender uma luzinha, desconfiar e saber como investigar esse quadro. Né? Então está tendo uma alta procura, assim, né? Felizmente, muitos residentes interessados em passar com a gente para aprender sobre fazer diagnóstico na vida adulta, né? Porque tem chegado muito. Vocês conseguem nos dizer, assim, não necessariamente exemplos práticos, mas assim, o que melhora na vida de um adulto que não era diagnosticado versus pós ter sido diagnosticado? Assim, porque tem um aspecto, como vocês falaram, tem uma questão de sofrimento que às vezes é uma vida inteira de sofrimento. E parece que não é um sofrimento grande, porque é aquela a maquiada, assim, né? É numa questão aqui, eu não gosto muito daquela situação, não gosto muito daquilo. Mas é uma vida inteira daquilo se repetindo o tempo inteiro. Sim. Com certeza gera um sofrimento acumulado na pessoa muito grande. Mas como que fica após terem sido corretamente diagnosticadas, tratadas, o que melhora na vida dessas pessoas? A gente tem muito escutado esse relato de alívio, assim. O diagnóstico é uma libertação, que eu passei a vida toda sendo julgada, né? Esperando que eu desempenhasse certas funções, né? E me obrigando a fazer isso, sem entender porque eu não conseguia como os meus pares, né?
Então, a partir do autoconhecimento que o diagnóstico traz, né, você entende as justificativas para algumas coisas e também entende como melhorar se você acreditar que isso é necessário, né? Então, as próprias pessoas que convivem também passam a ter expectativas diferentes, a respeitar mais os limites, a não cobrar certas coisas que a pessoa não é capaz, né, de fazer, né? Não julgar tanto, né? Exatamente, no dia a dia traz um alívio muito grande, né? Então, quando você colocou, não dê exemplos, né? Já escutei situações do tipo, diagnóstico no início da vida adulta. Chegava em casa, minha filha, eu perguntava e todo dia ela respondia, como foi seu dia? Bem. E essa menina ia para o quarto, né? Eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa, se tinha brigado, se estava com depressão. Hoje eu sei que é o jeito dela. Então, ela chega, responde bem e tá tudo bem. Né? Ou mesmo num relacionamento, né? Marido e mulher. Ok, então essa situação eu posso cobrar até aqui. É assim. Porque não é também todo adulto que se incomoda com isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas a hora que tá ali o casal na frente, bom, então você está no espectro autista. Aí a esposa pergunta, e o que tem que fazer agora? Não, nesse tipo não tem medicação, né? É o tratamento de intervenção com terapia comportamental para ajudar em habilidades sociais, blá, 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 blá. Explica a pessoa, não, mas para mim tá tudo bem assim. Aí, o que ela vai fazer com o casamento, se para ela tá tudo bem assim, agora para ele. Então, é aquele tipo de pessoa que chegou porque foi uma demanda de quem vive. Sim. Mas é isso, né? Teve um artigo, foi numa aula sua, professora, que eu escutei, você falando geralmente essa questão de perguntar para a pessoa com autismo qual a expectativa dela, o que ela espera. O que é qualidade de vida, o que ela quer melhorar para ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que eu diagnostiquei o menininho e a mãe na consulta assim, não, porque o pai precisa ser avaliado. E ele foi lá e quis ser avaliado, né? E ele falou isso depois quando ele recebeu o diagnóstico. Bom, se eu tenho autismo, cheguei até aqui e preciso melhorar, porque isso está causando sofrimento para quem convive comigo, eu quero ser o melhor marido e o melhor exemplo, né, de pai que o meu filho pode ter. Então ele aceitou e está fazendo terapia e trabalha muito num ponto que você comentou, que a gente acabou não falando, que é a questão da rigidez. Né, os autistas têm uma inflexibilidade comportamental, uma rigidez cognitiva que para quem convive de perto, né, é muito difícil no dia a dia. Então esse paciente, por exemplo, ele quer ir sempre só no mesmo restaurante, que ele já sabe o cardápio, já sabe quanto custa, já sabe o lugar que ele vai sentar. Então para a esposa para a esposa convencer de ir num restaurante diferente, fazer uma viagem para um lugar que eles nunca foram, é todo um sofrimento muito grande. E ele se dispôs a melhorar esse aspecto porque ele via que isso impactava. Então a questão da rigidez... Para ele estava confortável, mas para o outro não estava. Exatamente. Né? E no ambiente de trabalho isso às vezes é muito difícil. Às vezes essa explosão é pela não aceitação da opinião do outro, que a opinião, a perspectiva do outro é diferente, pode estar certa, né? E ele errado. Então a rigidez, a inflexibilidade é algo que atrapalha muito. Quando você perguntou da explosão, isso, motivos, não ter flexibilidade para lidar com determinada situação, ou mudança, com a opinião do outro, com qualquer mudança que é. Na verdade, essas desregulações emocionais comportamentais acontecem por uma série de razões, mas um dos pontos é a rigidez. Essa rigidez, às vezes, vários desses sintomas, na verdade, às vezes a gente, inclusive, pode confundir com uma... Não é preguiça, é mais uma mania, mas colocar como uma coisa assim, é um capricho. Uhum. Assim, eu não quero... por exemplo, comida, né? Se tu pega um adulto com um paladar infantil, né? Às vezes, muitas vezes, pode ser de fato, a pessoa não experimentou, não quis se expor às sensações que podem ser negativas, etc. Mas às vezes é uma questão dessas, assim, a gente fica confundindo e fica a vida inteira dizendo que o fulano... Sim. Não consegue comer tal coisa, ou não consegue, ou as coisas têm que ser sempre do mesmo jeito, e se ele não consegue fazer de outro jeito é porque faltou laço. Essas coisas assim que a gente vai ouvindo, eu acho que são essas coisas que vão criando essa coisa de sofrimento que vai a vida inteira, e daqui a pouco a pessoa se sente obrigada a fazer uma coisa que
lhe causa muito desconforto para estar adequado Isso. socialmente. Então, eu entendo quando faz referência ao alívio, que é assim, olha, Uhum. tá bem, né? Tanto para a pessoa mesmo, mas para quem tá em volta, porque também eu tento se colocar no lugar de um pai ou de uma mãe, de um adulto que quer fazer sempre a mesma coisa, quer comer sempre a mesma coisa, etc. Tu fica pensando assim, puta, mas onde é que eu errei, né? Aquela coisa toda. Uhum. Na verdade, não é... Sim. Não é um erro, não é um capricho, e não é uma frescura. Eu acho que isso é sempre uma coisa que a gente tem que ter meio em mente, porque isso são pode acontecer com sintomas do transtorno do espectro autista, mas com várias outras condições também que a gente meio que considera como uma, assim, Sim. tá sendo uma frescura. Julga, né? Julga exato, de outra assim, forma. não quer se esforçar, não quer... não quer não E tem tem essa TDAH, coisa, né, tem. que a gente estava comentando aqui em off antes, de o quanto que esses transtornos, hoje em dia, agora todo mundo tem autismo, agora todo mundo tem TDAH, porque isso foi uma frescura, que na minha época não tinha. Então tem essa coisa, né, de que é uma coisa de agora e que antigamente não tinha. Então tem, acho que caráter tem os dois, pejorativo, tem as duas, tu vê, né, tem as duas coisas, porque tem assim, tanto esse negócio dos caras ficar falando, isso aí agora é tudo frescura, na minha época não tinha nada. Tem um lado que é ruim, mas também tem um outro que assim, agora parece que todo mundo quer ser, não tô falando que é o caso do autismo, assim, agora ficou assim, todo mundo quer ter TDAH, todo mundo quer ter tal coisa pra justificar a sua peculiaridade ali. Acho que tem os dois lados da moeda. Não, eu acho que cai um pouco no que a Dani falou no começo, da questão de muita informação sem qualidade e acaba, né, de alguma forma sugestionando, né, mas infelizmente, né, o que a gente acaba vendo é que uma determinada classe da população acaba tendo acesso a procurar um diagnóstico, e muitas vezes de fato tem o diagnóstico, muitas vezes não tem o diagnóstico, acaba sendo erroneamente diagnosticado porque não procurou um especialista. Mas quando a gente pensa na realidade do Brasil, a gente que está inserida em serviço público, né? Uhum. Você deve atender adultos que têm um autismo bastante expressivo, sem diagnóstico, até a vida adulta. Não está nem falando desses casos mais leves, assim como acontece no ambulatório de TDAH, né? Então, a gente fala porque a gente vê essa realidade, né? De repente, uma figura pública se diz autista ou com TDAH, né? E as mídias sociais, uma série de coisas, aí parece que está essa coisa banalizada, mas quando a gente olha para a realidade Brasil, quantas pessoas com autismo, importantes prejuízos a vida inteira, desde a infância, aquela história assim, que, né, não resta dúvida. Não tinha dúvida. Chega sem diagnóstico. Vocês terem uma ideia da demanda reprimida aí, né? A gente abriu esse ambulatório de adulto em 2022. E a gente resolveu ali, depois de uns 6 meses, avisar que a gente estava fazendo avaliação diagnóstica, né, de TEA, suspeita de TEA nível 1, gratuita, com avaliação neuropsicológica, multi. Tiveram 1.100 pedidos de avaliação, né, no preenchimento de um questionário lá das mídias sociais em uma semana. 1.100 pedidos. E a gente não vai esgotar essa fila tão cedo, que a gente demora 2 meses para avaliar cada caso. Tudo é muito discutido, minuciosamente avaliado, né? Então, é isso. Não tem serviço. Não tem uma fórmula, né? Não uma tem receita serviço que avalie, né, esse perfil. E o que assim, talvez fosse o assunto para um outro episódio ainda já, mas o que muda na vida de quem está fora da bolha da classe média alta e tem o diagnóstico de autismo em termos assim... Às vezes as pessoas podem ter muita dificuldade de se colocar profissionalmente, etc. Tendo diagnóstico na rede pública e etc., a pessoa passa a ter algum tipo de benefício ou tem alguma coisa assim que ajuda ela a ter uma vida com melhores condições? Assim, uma coisa é a lei, né? Então, hoje, a pessoa com autismo, ela é, dentro da lei, como uma pessoa com deficiência. Ela tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, em relação a alguns impostos, né? Alguns descontos, fila preferencial, uma série de coisas. Mas, infelizmente, né, o acesso ao tratamento na rede pública ele é muito difícil. A gente tem pouquíssimos locais com tratamento específico baseado em evidência, praticamente quase nada, né, que essas pessoas podem buscar. Então, a gente lá no ambulatório oferece grupo de habilidade social, grupo de apoio ao mercado de trabalho, tem a questão das cotas, né, então eles podem, por exemplo, concorrer pela lei de cotas, né, para emprego, para concurso público, então tem essa legislação
ali que pode auxiliar em alguns benefícios, sim, né? Mas para tratamento mesmo, né? Assim, os planos de saúde são obrigados a pagar, por isso que está toda essa, né, grande polêmica em relação aos planos de saúde, mas não é uma coisa simples assim. Pegou o laudo e a vida ficou maravilhosa. É uma vida de lutas e batalhas. O diagnóstico é só uma delas. Depois eu brinco que é mais difícil ainda, né? As lutas são maiores. Uma coisa não é fácil. Eu também já usei essa expressão. Não é porque a gente deu um nome para isso que a gente resolveu. Não, foi agora a gente só vai o começar começo o primeiro de outro passo. trabalho. Só o primeiro Exatamente. passo. E um primeiro passo dado muito bem aqui no nosso CCM Conecta. Eu acho que com esses vários esclarecimentos que vocês trouxeram, acho que foi incrível essa conversa e tenho certeza que vai elucidar para muita gente, né? Eu acho que é um assunto assim que vira e mexe. Eu já ouvi de várias pessoas diferentes, assim, às vezes comentar assim, que meu pai faz isso, será que ele não é autista? Meu namorado faz isso, mas será que ele não tem autismo? Mas gente, não é assim que funciona, né? E eu acho que é bem importante que a gente fale sobre isso e traga dê luz, né, para o nosso público que nos acompanha aí também. Então, compartilhar, né, essa informação de alto calibre aí para a gente poder também divulgar. Quero agradecer demais vocês por estarem aqui com a gente, por estar compartilhando esses dados que vocês trouxeram e de uma forma tão interessante. Agradecer ao Fred por dividir essa moderação aqui comigo. Abro agora os microfones para vocês deixarem as mensagens finais, divulgação de Instagram, de grupo de pesquisa, o que vocês quiserem. Tudo com vocês. Bom, eu vou colocar um ponto que às vezes eu acho que eu até fico um pouco repetitiva com relação a isso, é o cuidado mesmo de informação, de busca de informação de qualidade. Né? Infelizmente, hoje, né, os influenciadores digitais, eles conseguem ter um alcance, que eu acho que se juntar todos, olha o número de pessoas com currículo acadêmico que a gente tem nesse congresso, né? E de repente a gente pega um influenciador digital aí, zero respaldo científico, e tem um alcance maior do que se juntar todo mundo que está aqui com uma vida dedicada à vida acadêmica, né? Então eu acho que esse cuidado, né, eu entendo a angústia das famílias, né, a busca, e a família às vezes até por não ter conhecimento, não vai saber ter o filtro que a gente tem, mas eu colocaria hoje como uma das minhas maiores preocupações no dia a dia trabalhando com transtornos do neurodesenvolvimento, é a questão do tipo de informação e alcance, né? Então a pessoa tem um diagnóstico de TEA ou de TDAH, ela se apropria, ela vira especialista naquele assunto, né? Então de alguém recém-diagnosticado, ela vira um especialista e passa a vender cursos daquilo, então isso gera uma preocupação muito grande. Eu colocaria isso aí como minhas considerações finais. Acho que é um ponto importante, acho que mais que isso até essa questão do respeito, né? Acho que a gente está vivendo numa sociedade em que a questão do respeito está muito difícil, né? Respeito a opiniões diferentes, respeito, enfim, a posicionamentos religiosos, políticos, e no campo, né, da academia a gente vem sofrendo muito isso, né? Então, como se o que vem da universidade só serve ali para o paper e não se aplica, tipo, à realidade, sendo que a gente luta, né, há tanto tempo para, com a ciência, melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, acho que falta muito respeito. A gente, no ambulatório, tem um grupo de autistas adultos que escrevem para as nossas mídias sociais. De tão importante que a gente acha esse respeito a dar voz para eles mesmos, né? Então, tem um grupo que escreve para o Team Unifesp no Instagram, que são autistas que usam as nossas redes para poder falar o que eles querem, o que eles pensam, fazer relatos, né? E pessoas que são capazes de ouvir, de dialogar, de ter respeito também com, né, o que a gente tem de conhecimento e a gente sobre a vivência deles e aquilo que eles têm propriedade também para falar, né? Acho que é tudo uma questão de respeito. Baita dica, fica aí então, #FicaDica para os nossos ouvintes também acompanharem. Eu acho que é uma iniciativa super diferenciada, super legal. Hoje a gente fica por aqui, mas siga @CCM Conecta no Instagram para ficar por dentro dos próximos episódios. E quer saber tudo que os outros congressos que a CCM organiza? Então siga @CCM Group BR para acompanhar todos os eventos que a gente está desenvolvendo aí ao longo do ano. Para saber mais sobre a nossa plataforma de streaming de conteúdo em neurociência, siga @MyBrainTV. Todas as aulas do Brain estarão lá. E os episódios do CCM Conecta também.
Além disso, eles vão estar no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também no nosso canal no YouTube. Então, obrigado a todos pela presença, pela audiência e até a próxima. Obrigada a próxima, vocês. Abraço.